Não, esse vídeo não é mais um daqueles te dando fórmulas mágicas para você ter uma vida melhor em 2025. Chega o final do ano e a gente fica muito saudosa sobre o ano que se passou e a gente já logo começa a buscar resoluções para o nosso próximo ano, colocar os nossos planejamentos ali no papel, pensar em soluções e coisas ali mirabolantes que vão mudar completamente a nossa rotina. E o objetivo desse vídeo não é que você se compare ou que reforce essa autocobrança que com certeza já deve ter surgido por aí, de que você não conseguiu cumprir as suas metas e objetivos que você estipulou para o ano passado. A minha intenção é compartilhar com você algumas reflexões que fizeram muito sentido para mim e que de fato mudaram e colaboraram para que o meu 2024 fosse o melhor ano da minha vida. E novamente, eu aproveito para relembrar. Meu objetivo não é fazer você comparar o seu ano, caso você não tenha tido um ano bom, e sim refletir e pensar mais sobre coisas, atitudes e hábitos que podem fazer a diferença caso você vire uma chavinha aí para o seu ano de 2025. Meu nome é Carol Rocha e você está aqui no meu canal, onde eu compartilho experiências da minha vida, da minha empresa. Enfim, eu falo sobre empreendedorismo, criatividade, compartilho a minha rotina aqui também e principalmente eu gosto de trazer essas reflexões, né, aproveitando que a gente está num momento aí muito saudoso e muito nessa vibe de planejamento mesmo, para também registrar aqui aquilo tudo que deu certo para mim esse ano e que eu quero de coração, verdadeiramente, que dê certo para você também. Assim como eu, já deve ter acontecido aí com você, de você ter colocado vários planos, várias metas no caderno, na agenda, enfim, e passado o ano e você não ter conseguido realizá-las. E é muito comum a gente se pegar nesse momento de final do ano pensando, nossa, por que eu não consegui realizar tudo isso? Nossa, não consegui realizar nenhum terço daquilo que eu planejei. Ou então, nossa, eu tava indo bem e aí lá pro terceiro, quarto mês do ano desandou tudo. Enfim, eu já fui essa pessoa também que me cobrava muito em anos anteriores, mas esse ano eu tô finalizando com uma ideia muito diferente. Esse ano eu aprendi bastante sobre deixar a vida levar a gente, mas no bom sentido. Não quer dizer que a gente não tenha que ter planejamento, porque é importante sim a gente ter planejamento, a gente pensar sobre aquilo que a gente quer, mas esse ano principalmente eu aprendi que a gente precisa aprender a lidar com o desconforto que é não realizar tudo aquilo que a gente se propõe. Ao longo do tempo, no auge aqui dos meus 29 anos e entrando em retorno de Saturno, e aconteceram várias coisas aqui ao longo do meu ano, eu pude entender que não ter controle sobre as coisas é a melhor forma da gente lidar com as frustrações. Com certeza, na nossa vida vão surgindo muitos imprevistos, muitas coisas das quais a gente não estava planejando. E se a gente não cria um hábito de lidar com essas coisas de uma forma mais leve, a rotina e as responsabilidades vão engolindo a gente de uma forma, assim, muito louca, sabe? Eu costumo sempre brincar que reconhecer-se adulto não é fácil, porque a gente vem de um período ali de adolescência, onde outras coisas, outras prioridades tomavam muito a nossa cabeça, a nossa preocupação. E aí, quando você se vê adulto, quando você vê que tudo ali à sua volta depende de você para realmente acontecer, é muito comum o nosso cérebro ele ficar relutando e não querer resolver. Então, com esse comportamento, a gente acaba buscando sempre culpados externos, né? Pra gente colocar a culpa. Ah, a culpa é do fulano de tal, ah, a culpa é da economia, do governo, do não sei o quê e não sei o quê. Enfim, a gente quer arrumar um culpado para os problemas e para o caos que se passa aqui dentro da nossa rotina, da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi bastante esse ano foi que é necessário a gente ter mais paciência com os nossos processos, a fim de que eles façam parte do nosso fluir com a vida. Porque a gente tem uma ideia muito imensa de algo muito grandioso que a gente vai fazer ou que a gente vai conquistar. E a gente acaba se esquecendo de pequenos passos diários ali que fazem parte também da nossa trajetória e contribuem com algo maior lá na frente. No comecinho desse ano, eu tinha vários planejamentos com relação ao meu trabalho.
Eu tinha uma grande preocupação em fazer coisas grandiosas pelo meu trabalho e, assim, me tornar uma pessoa de muita referência e ser vista como autoridade naquilo que eu faço. Para quem não sabe, né, eu tenho uma agência de marketing. Coincidentemente, esse ano, em abril, foi o ano em que eu consegui finalmente abrir a minha agência de marketing. E aí você pode me falar, nossa, mas isso é grandioso. E realmente é muito bacana, sim. Mas isso tudo tem muita ligação com o nosso auto-merecimento. E por isso que eu quis dar esse exemplo aqui. Que não basta apenas a gente estar disposto a realizar e querer fazer. A gente precisa também trabalhar a nossa mentalidade sobre o nosso merecimento das coisas. Em dezembro agora, né, no comecinho desse mês de dezembro, eu fiz a confraternização da minha empresa junto com as minhas colaboradoras e eu fiquei assim, sem cair a ficha de que aquilo realmente estava acontecendo, sabe? E aí eu percebi que esse é um padrão de merecimento. Trabalhe sua mentalidade, principalmente relacionada ao seu merecimento das coisas. Porque às vezes a gente fica tão imersa ali em querer fazer acontecer, e aí a gente vai lá e consegue, e parece que aquilo não ressoa, sabe? Parece que aquilo não faz sentido, mas é porque a gente não está acostumada a merecer o bom. A gente tem essa falsa ideia de que a gente precisa dar a vida ali, dar o sangue para poder as coisas realmente merecerem, para a gente merecer aquilo ali. E não precisa ser dessa forma, sabe? Então, encarar as minhas conquistas de forma mais leve tem me feito ver a vida de uma outra forma, né? E começar a virar essa chavinha de que eu sou merecedora, de que eu realmente mereço as coisas boas que chegam até mim, porque eu fiz por onde, sabe? Eu tenho certeza que você aí também já deve ter caído nessa autossabotagem de que você não merece determinada coisa, ou por padrões que você viveu, ou porque você está acostumada também a ter esse pensamento de que para merecer você precisa se sacrificar. O meu primeiro conselho desse vídeo é para que você ressignifique a ideia do seu merecimento e possa de fato colocar em prática as afirmações de que você merece tudo aquilo que você plantou. Porque quando a gente se torna aberta ao merecimento, muitas coisas boas vão chegando na nossa jornada. Um outro ensinamento muito importante que eu tive esse ano foi aquela história do para a gravação, sabe? De realmente precisar parar em alguns momentos ali da nossa vida, onde a gente está muito imersa na rotina, para reavaliar e para reajustar realmente os próximos passos. Principalmente agora, como a gente coloca objetivos e metas e a gente quer ficar muito focado naquilo que a gente quer, a gente esquece de que a vida ela está acontecendo nesse trajeto, sabe? Ela está acontecendo durante esses altos e baixos. E vez ou outra é necessário a gente parar para poder escutar o silêncio, escutar o que a nossa mente tem a nos dizer e principalmente a ouvir a nossa intuição. Em julho desse ano, eu fiz uma viagem com o meu melhor amigo, a gente é amigo já tem 15 anos, e aí a gente foi para Olambra, interior de São Paulo. Eu até compartilhei um vlog aqui com vocês, foi uma viagem maravilhosa e coincidentemente foi uma viagem que a gente fez no dia do amigo. E durante essa viagem, eu tive uma percepção de que naquele momento ali, eu precisava realmente parar a minha rotina, parar aquela correria do dia a dia para reavaliar quais seriam os meus próximos passos. Foi uma viagem de conexão comigo mesma, de encontro com esse meu amigo, que é uma pessoa que eu amo. Então, às vezes, a gente precisa mesmo parar a nossa rotina para perceber o quanto tem pessoas especiais à nossa volta, para a gente reavaliar se a gente está realmente sendo condizente com aquilo que a gente colocou lá no nosso plano, lá no nosso caderninho no começo do ano. Eu lembro que o principal ensinamento dessa viagem, além da primeira questão que eu falei sobre merecimento, foi essa questão de olhar a vida com outros olhos, sabe? Então, o meu conselho número 2 aqui desse vídeo é para, sempre que possível, reavalie a rota. Sempre que possível, revisite os seus planejamentos do começo do ano e veja se você realmente segue querendo aquilo. Veja se aquilo ainda faz sentido com a sua eu do presente, sabe? Porque a gente está em constante movimento sempre. Um ponto que mudou bastante para mim nesse final de ano sobre a questão da autocobrança
foi que eu percebi que esse ano eu levei as minhas não conquistas de uma forma mais leve. E aqui eu te convido a avaliar e ser muito realista nas suas metas e nos seus objetivos que você está anotando aí para o próximo ano. Porque às vezes a gente quer tanto algo grandioso que a gente esquece de olhar para o presente e para as coisas que estão acontecendo aqui à nossa volta, que também são pequenas vitórias, sabe? E aí a gente coloca metas muito altas, como quero ter um carro, uma casa, quero fazer uma grande viagem dos meus sonhos, né? E pequenas atitudes do nosso dia a dia são atitudes que vão colaborar para que lá na frente a gente possa realizar aquilo que a gente quer de grandioso, sabe? E eu percebo que as pessoas, no geral, estão muito ansiosas, elas querem tudo para ontem. Acho que por esse avanço de quantidade de informações que a gente acaba levando muito para esse lado da autocomparação com as outras pessoas. E a gente esquece da nossa realidade, daquilo que é condizente com a nossa realidade. Não que eu não fique frustrada, porque muitas vezes sim, eu acabo ficando frustrada quando as coisas não saem como eu planejei, mas eu aprendi a levar isso de uma forma mais leve comigo mesma, de pensar sempre e fazer esse exercício sempre de que eu estou fazendo o meu melhor. Então, sempre que bate aquele sentimento de culpa, de autopiedade, sabe? De ficar reclamando, martirizando e tudo mais, eu já logo tento virar essa chavinha de que eu estou fazendo o meu melhor dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu tenho de ferramentas na minha mão. Então, eu não permito, dessa forma, com que os outros, com que o externo também me coloque nesse lugar de autocomparação, né? Então, é muito comum quando a gente está nesse lugar, né, de se comparar com o outro, ou de entrar aqui na internet e ver vidas muito maravilhosas, que se aproximam daquilo que a gente quer, a gente se sentir insuficiente. E aí essa insuficiência, ela leva a gente para um limbo que muitas vezes leva a gente a sentimentos ruins. E aí eu comecei a virar essa chavinha no sentido de eu mesma me tirar desse limbo, pelo simples fato de que eu acredito que eu estou dando o meu melhor, sabe? Então, esse é o próximo conselho que você vai anotar aí, que é o seguinte: sempre que você cair no limbo da autossabotagem, dê um jeito de se tirar de lá. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar méritos naquilo que você já faz, que é grandioso para você. Então, nesse momento, para de olhar um pouco para a vida dos outros. Começa a avaliar o quanto de progresso você teve em determinadas camadas da sua vida e daquele ponto A que você saiu ao ponto B, o tanto que você já progrediu, o tanto que você já melhorou. Começa a repensar sobre esses caminhos e coloque méritos ali dentro desse pensamento. A partir disso, você vai criando uma bolha de proteção, digamos assim, que faz com que você se valorize e não coloque só méritos para as outras pessoas, sabe? Então, comece a olhar com carinho para você e se dê o seu tempo, não meça o seu progresso com a régua das outras pessoas, porque no fim das contas, só você sabe aquilo que você é capaz de fazer e só você sabe das suas dificuldades. Então, da mesma forma, só você vai saber se tirar desse limbo de autossabotagem. Um outro ponto que eu considero fundamental para o meu desenvolvimento pessoal esse ano foi a prática de atividades físicas. Eu faço academia há 3 anos e a academia, ela me ensinou muito mais do que eu poderia imaginar. Ela não me ensinou somente sobre levantar peso e aumentar a carga e leg press e não sei o que, a fundo e tal. Ela me ensinou também sobre resiliência. Ela me ensinou que eu sou a própria causadora dos meus problemas, digamos assim, né? Eu vou explicar. Quando eu comecei a fazer academia, eu lembro que eu fui para academia nos primeiros dias com qualquer roupa que eu tinha, e eu tinha umas camisetas muito feias lá, e era toda desengonçada, não sabia fazer os exercícios direito. E aí, com o tempo, com a prática, eu fui aprendendo, fui me aprimorando, fui fazendo. E aí depois já veio a vontade de comprar looks novos para academia e já
veio mais conhecimento a respeito desse tema, e aí eu comecei a aplicar esses conhecimentos também no meu dia a dia da academia. E aí hoje, no meu atual momento, eu já cheguei num ponto onde a academia, a atividade física, ela é algo essencial do meu dia. E sem isso, eu percebo que a minha cabeça ela acaba se embaralhando um pouco, assim, quando eu fico muitos períodos sem ir na academia, igual eu precisei ficar um tempo agora por conta de mudança, né, de casa. E aí eu percebo quanto isso influencia no meu bem-estar, na minha saúde mental e também o quanto eu fui progredindo ao longo do tempo. Então eu dei o exemplo de ter começado lá só com uma camiseta feia e hoje ter roupas de academia para ir para academia. Isso acontece com tudo na nossa vida, porque a gente começa sem saber nada, a gente começa com vergonha, do jeito que dá, né, com a roupa que a gente tem, e aí com o tempo você vai se aprimorando aquilo ali, vai se melhorando, até chegar num ponto onde você tem segurança de dar outros passos, que seria, no caso, né, comprar looks novos, comprar suplementos e se alimentar direito. Então, uma coisa vai puxando a outra. E é essa resiliência que faz com que a gente queira sempre melhorar, porque você já começou no bom. E a partir do momento em que você começa ali no bom e você percebe que isso fez tão bem para você, que depois o ruim não te serve mais, você não quer voltar para aquele lugar ruim mais. Então, a academia ela me ensinou muito sobre isso. Ela me ensinou sobre eu saber que eu sou capaz de melhorar, de que eu sou capaz de estar sempre ali me desafiando, principalmente. Então, eu te aconselho, e esse é um conselho, assim, real de uma pessoa que não gostava de praticar nenhum tipo de atividade física, para que em 2025 você realmente consiga incluir ali na sua rotina alguma prática de atividade física que te faça bem e que faça sentido para você. E não precisa ser academia, não precisa, né, ser só musculação ali, pode ser alguma outra prática de atividade física, mas que seja o seu momento de reorganizar as ideias e que seja algo que te desafie, porque o nosso cérebro ele precisa muito desses estímulos de desafio para a gente se desafiar e para a gente aprender a se aprimorar também. E não se esqueça de que você não vai começar sabendo tudo. Você vai se aprimorando ao longo desse caminho e esse aprimoramento só é possível se você realmente persistir. Esse não é um papo furado, parece um papo bem motivacional, mas que realmente fez todo sentido na minha vida e que colaborou para que hoje eu pudesse realmente querer só progredir, né? Para que eu não queira mais voltar para aquela Carol sedentária, que não praticava uma atividade física, que isso se reverberava totalmente na minha saúde mental. E para finalizar esse vídeo, eu também quero te convidar a refletir sobre a sua intuição e sobre todos aqueles sentimentos que você sente que são para você. Quantas vezes você já não sentiu incômodo em determinados lugares, estando com determinadas pessoas? Isso tudo é o que eu chamo da nossa intuição, contando para a gente, para o nosso corpo, para a nossa alma, onde a gente realmente deve ou não estar. Então, esse ano eu aprendi bastante a ouvir aquilo que a minha intuição me fala. E aí você vai me perguntar, mas como que eu vou identificar esses sinais? Como eu vou identificar se é intuição ou se é paranoia? E o meu conselho é: a intuição, ela sempre vai ser muito forte dentro de você, ela sempre vai falar muito alto com você. E sempre que você tiver esse sentimento, e aqui eu acho que é válido fazer um exercício de realmente começar a prestar atenção em como você se sente, sabe? Se você percebe que tem algum incômodo ali, que esse incômodo está latente toda vez que você tem determinado hábito, toda vez que você está com determinadas pessoas, ali é sua intuição te falando para o seu corpo, né? E aí seu corpo ele vai dar sinais físicos de que algo não está ressoando com o seu interior. E eu desejo que nesse próximo ano você tenha realmente esse poder pessoal de se retirar desses lugares que não te fazem bem, de trocar e alterar esses hábitos que você tem certeza que não são bons para sua vida e para sua saúde mental. E é só você que sabe quais são esses hábitos e o que você precisa mudar. Mas antes disso, você precisa realmente querer mudar, sabe?
Porque quando a nossa intuição nos avisa, a partir disso a gente precisa começar a tomar medidas que nem sempre vão ser coisas agradáveis a serem feitas, para que a gente possa realmente mudar esse hábito a longo prazo. Eu até dei o exemplo aqui no canal, eu contei, né, sobre a minha relação com o café, porque eu sempre amei tomar café. E essa também foi uma mudança que eu tive nesse ano de 2024, de eliminar o café tradicional ali do meu dia a dia e começar a substituir ele por chá ou pelo café descafeinado. Porque eu percebia que esse hábito, algo ali estava me mostrando mesmo, a minha intuição estava me apontando de que algo não estava me fazendo bem. E aí eu comecei a trocar pequenas coisas do meu dia a dia, até encontrar o que realmente não estava me fazendo bem, que nesse caso era o café. Então, comece a olhar para as pequenas coisas do seu dia a dia, para as pequenas situações do seu dia a dia. Comece a se notar, a notar como que seu corpo trabalha, como que você funciona. Oi, bem! Desce daí, meu preto. Pausa para o gato. O Horus resolveu fazer parte aqui do vídeo, mas ele já foi para lá. Então, continuando o nosso assunto, eu acredito que pequenas coisas, né, que a gente começa a mudar ali, conforme a nossa intuição está nos falando, vão mudar muito a nossa forma de ver o mundo, vai mudar a nossa forma dos lugares que a gente pretende estar. Então, tudo começa através da nossa mentalidade. Tudo começa aqui dentro, na sua mente. A partir do momento em que você aprende a se ouvir, aprende a se aprimorar, a modificar aquilo que está te fazendo mal, você também aprende a mudar os seus hábitos e se tirar de situações. E também se aprende o que eu chamo de autorresponsabilidade, que é realmente essa capacidade de entender que a forma como as coisas te afetam ao seu redor é totalmente responsabilidade sua. Você que escolhe se aquilo ali vai te fazer bem ou mal. É você que decide a partir de qual momento você vai realmente modificar a sua vida e pelo menos os seus pensamentos ali do seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha tocado você de alguma forma. Eu espero que esses ensinamentos tenham feito sentido. E fica à vontade para me contar aqui nos comentários sobre a sua jornada, sobre como foi esse ano para você, sobre as coisas que aconteceram, porque quem sabe eu não consigo compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi também com você. E eu desejo que você faça um 2025 muito proveitoso para você, que você aprenda a olhar o mundo de outra forma e não só sobre a perspectiva que colocam dentro da sua cabeça, né? Que você consiga enxergar realmente com os olhos de dentro da gente, né? Que é o que eu chamo de autoconhecimento mesmo. Que você coloque mais isso em prática, que você tenha paciência com os seus processos, que você aprenda a levar a vida de uma forma mais leve, porque a vida nunca vai ser perfeita como a gente idealiza, e que você principalmente tenha resiliência para lidar quando as coisas não vão muito bem. Que você aprenda a se autorregular ali e a ouvir aquilo que a sua intuição está te contando, né? Para que você realmente se aprimore e leve uma vida de uma forma mais leve mesmo, sem aquela autocobrança em excesso que às vezes a sociedade impõe, ou sem aquela autocobrança que a nossa família, as nossas crenças, enfim, a nossa bolha ali impõe. E eu espero que nesse próximo ano a gente possa estar juntos aqui novamente em mais vídeos aqui do canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também pra gente formar essa corrente de pessoas que refletem, de pessoas que se autorresponsabilizam. Se inscreve aqui no canal pra gente conversar mais e para você acompanhar aí a minha trajetória. E eu te vejo num próximo vídeo. Feliz 2025!